A indústria do entretenimento sul-coreana foi pega de surpresa na manhã desta terça-feira quando rumores de uma possível colaboração entre Lee Jun-woo e Lee Yo-na começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Normalmente, boatos de casting surgem aos poucos. Notas discretas ou comentários isolados nas redes sociais. Mas desta vez, tudo aconteceu de forma tão repentina e intensa que parecia haver algo maior por trás. Algo cuidadosamente articulado nos bastidores. Título que dominou as manchetes foi direto e explosivo. Última hora. Agências de Lee Jun-woo e Lee Yo-na negociam novo projeto. Pistas exclusivas aparecem. Em questão de minutos, o assunto já estava no topo das buscas globais. O que deixou o público ainda mais intrigado foi a origem do rumor, um vazamento misterioso enviado a jornalistas seletos, contendo duas imagens desfocadas e uma mensagem anônima. As fotos mostravam o que parecia ser um encontro entre representantes da Jeep Entertainment e da SM Entertainment em um café sofisticado no distrito de Cheongdam. A iluminação amarelada refletia nas janelas do estabelecimento, criando uma atmosfera quase cinematográfica. Embora os rostos estivessem cobertos por bonés e máscaras, a posição dos corpos e o estilo das roupas levantaram rapidamente suspeitas de que o encontro não era tão casual quanto tentavam aparentar. A mensagem que acompanhava as fotos era ainda mais curiosa. O projeto está em estágio inicial, mas já existe um nome código. S27 é maior do que vocês pensam. Jornalistas especializados sabem que nomes código geralmente são usados em produções de grande porte, especialmente aquelas com potencial internacional, o que imediatamente acendeu o sinal de alerta. Seria esse o primeiro passo para um drama global envolvendo uma das duplas mais queridas do K-drama recente? A partir desse ponto, inúmeros veículos começaram a investigar. Alguns contatos confidenciais revelaram que o projeto S27 não era apenas mais um romance convencional. Ao contrário, tratava-se de um drama de reencontro com fortes elementos emocionais e uma narrativa mais robusta, com camadas psicológicas profundas e uma estética madura, pensada para explorar temas como tempo perdido, segundas chances e fragilidade humana. Fontes próximas à produção insinuaram que o papel principal masculino estava sendo moldado especialmente para Lee Jun-woo, o que fez o público especular se haveria alguma exigência prévia na construção do personagem. Por um lado, Jun-woo é conhecido por sua intensidade dramática, especialmente após projetos de enorme impacto como Rainor Shin-ichi e Red Leve. Por outro, Yo-na ganhou destaque por sua capacidade de transitar entre os gêneros, do thriller ao melodrama, mantendo um magnetismo raro que prende a atenção do espectador. Ambos, cada um à sua maneira, encontram-se em um momento de virada na carreira. Um momento em que não basta apenas escolher projetos populares, é preciso escolher obras que ampliem sua linguagem artística. A primeira pista concreta de que Yo-na realmente estava envolvida surgiu de um insider do setor de roteiros. Segundo a fonte, ela teria sido uma das primeiras a receber o esboço inicial da história de S27. O que chamou atenção foi que, antes mesmo da confirmação oficial, ela teria solicitado 3 condições especiais antes de considerar sua resposta. Não se sabe exatamente quais foram essas condições, mas especula-se que estejam relacionadas à densidade emocional da personagem, à equipe de direção e ao cronograma de filmagens, já que os próximos meses serão cruciais para sua agenda de compromissos internacionais. Em paralelo, outra pista surgiu envolvendo Jun-woo. Um funcionário de uma produtora independente afirmou ter visto o nome do ator associado ao projeto em documentos internos, indicando que ele teria dado um parecer extremamente positivo à proposta inicial. Segundo este mesmo funcionário, a resposta de Jun-woo teria sido altamente emocional, frase que muitos interpretaram como um indício de que o ator se sentiu profundamente conectado ao material, talvez por enxergar no personagem uma faceta que dialoga com sua própria trajetória pessoal e profissional. Enquanto isso, as redes sociais entraram em erupção. Hashtags como número projetos 27, número Jun e Yo-na,
Número casal do ano e número reencontro dos sonhos começaram a trendear simultaneamente em diferentes países. No Twitter coreano, em particular, surgiram teorias de que o nome S27 seria uma referência à data em que ambos se conheceram pela primeira vez nos bastidores de um evento de premiação. Outros acreditam que seja o número de versões de roteiro já revisadas antes de ser apresentado às agências. A verdade é que ninguém sabe ao certo, mas a especulação só aumenta o fascínio. Com a excitação crescente do público, fãs criativos começaram a produzir pôsteres falsos, vídeos editados e até teasers imaginários para o suposto drama. No TikTok, um áudio remixado de vozes suaves acompanhado da frase "eles voltarão" viralizou, acumulando milhões de visualizações em poucos dias. Nos fóruns internacionais, fãs compararam a tensão atual com o fenômeno global gerado por Kim Tae-land, destacando que a química entre os dois atores ultrapassa o simples profissionalismo e alcança um nível quase poético. Mas nem todo mundo está convencido de que tudo se trata apenas de especulação. Um jornalista veterano revelou ao nosso portal que recebeu um trecho de um arquivo de áudio, supostamente gravado durante uma reunião privada entre produtores executivos do projeto. O áudio tem apenas 4 segundos de duração. Não está distorcido por ruídos externos, porém uma frase se destaca com clareza surpreendente: "Vamos tentar novamente. Juntos." Embora seja impossível confirmar a autoria das vozes, muitos internautas afirmam que o timbre lembra o de Jun-ho. Essa declaração enigmática levantou ainda mais perguntas. Ele estava falando sobre a parceria profissional com Yoona? Estaria comentando sobre a aceitação do projeto S27? Ou seria uma referência a algo mais pessoal, algo que foge da visibilidade pública e pertence apenas ao mundo privado dos dois artistas? A duplicidade da frase abriu portas para interpretações e teorias, tornando-se o centro de debates acalorados em comunidades de fãs e páginas de notícias de celebridades. Nos bastidores da indústria, passos das agências são acompanhados com lupa. Pessoas próximas afirmam que tanto a SM quanto a JYP adiaram reuniões internas importantes nos últimos dias. Uma decisão incomum, considerando que fevereiro é tradicionalmente um mês decisivo para definir contratos, endossos e cronogramas de filmagem para o restante do ano. O adiamento sugere que as negociações para S27 estão tomando espaço prioritário nas agendas executivas, algo que não aconteceria se o projeto fosse apenas uma possibilidade distante. Ainda há outro detalhe curioso: várias produtoras menores e consultores de elenco relataram ter recebido mensagens solicitando disponibilidade de diretores de fotografia, figurinistas e técnicos com experiência em dramas de alto impacto emocional. Curiosamente, todas essas mensagens mencionavam um projeto sem título, com gravações previstas para o outono. Embora nenhum nome de ator tenha sido citado, muitos acreditam que a coincidência temporal com o surgimento do nome código S27 não é mero acaso. À medida que surgem essas pistas, a sensação geral é de que estamos diante de um fenômeno em formação, algo que se constrói silenciosamente, mas com força suficiente para reconfigurar o cenário global dos K-dramas caso seja confirmado. Como toda grande história, ela é alimentada não apenas por fatos, mas também por silêncios, aqueles silêncios estratégicos, quase calculados, que só aumentam a expectativa do público. Primeira parte dessa investigação termina com uma dúvida que paira no ar como uma promessa não dita. Realmente foi visto no café de Cheongdam? O áudio misterioso é autêntico? O projeto S27 é apenas um rascunho ou já se tornou realidade no papel? Principalmente, até que ponto as agências estão dispostas a ir para materializar aquele reencontro que o mundo inteiro parece estar implorando para ver? Há sinais de que a resposta está mais próxima do que imaginamos. Mas, para entendê-la, precisamos mergulhar mais fundo, em pistas ainda mais exclusivas, em depoimentos discretos e em documentos que só agora começam a ver a luz do dia. A história não terminou. Ela está apenas ganhando forma.
e provocado pelo nome código S27 alcançou níveis inesperados à medida que novas informações começaram a surgir nos corredores silenciosos da indústria. A simples ideia de ver Lee Jun-woo e Lee Ho-na atuando juntos novamente já era suficiente para fazer as redes entrarem em colapso. Mas agora, as pistas exclusivas que circulavam nos bastidores adicionavam um clima de mistério digno de um drama de suspense. E foi justamente nessa atmosfera carregada de expectativa que nossa investigação entrou na sua fase mais delicada. No início da semana, um produtor de renome que trabalhou em diversas produções internacionais concordou em conversar sob anonimato. Ele trouxe consigo uma pasta cheia de documentos confidenciais, esboços de roteiro, notas manuscritas, e-mails internos e até uma lista preliminar de locações possíveis para o projeto. O documento mais curioso, no entanto, era um memorando com o cabeçalho S27, Desenvolvimento de Personagens. O texto descrevia duas figuras centrais, um homem marcado por culpas antigas e uma mulher que tenta equilibrar sucesso e solidão. Não havia nomes, mas a descrição parecia ter sido escrita sob medida para o estilo de atuação de Jun-woo e Ho-na. Segundo esse produtor, o objetivo do projeto era criar uma narrativa emocionalmente madura, com foco em reencontros que carregam cicatrizes invisíveis. Um drama que explora não apenas o amor, também a vulnerabilidade humana, a dificuldade de perdoar e a suavidade dos pequenos gestos que podem reconstruir o que foi quebrado. A presença desses temas reforçou ainda mais a especulação de que o projeto estava sendo moldado para dois atores que dominam o equilíbrio entre força e fragilidade, algo que o público reconheceu claramente quando os assistiu juntos pela primeira vez. Enquanto analisávamos os documentos, o vazamento ganhou destaque, uma mensagem criptografada, enviada aparentemente por um funcionário do departamento de figurino. Ele dizia ter visto rascunhos de roupas e looks atribuídos a personagem M e personagem H. Curiosamente, as peças remetiam ao estilo clean, sofisticado e urbano que Ho-na frequentemente incorpora em seus trabalhos mais sérios, enquanto os desenhos do personagem masculino traziam elementos minimalistas, marcados por tons escuros, algo que combina perfeitamente com os papéis introspectivos de Jun-woo. A essa altura, até mesmo especialistas internacionais começaram a especular. Sites norte-americanos publicaram teorias afirmando que S27 poderia ser uma coprodução pan-asiática envolvendo plataformas globais, enquanto blogs japoneses sugeriam que o drama tinha potencial para ser filmado parcialmente fora da Coreia, possivelmente em Singapura ou Taipei. Estava confirmado, mas todos concordavam em um ponto: havia algo em comum na escala da produção. Ao mesmo tempo, um detalhe que ninguém esperava veio à tona. Um técnico de som, que também pediu anonimato, enviou para nossa redação um trecho restaurado de um áudio vazado anteriormente. A frase já conhecida, "vamos tentar novamente, juntos", agora aparecia com clareza maior. Mas o que chocou foi o que veio logo depois. Desabafado por ruídos, uma segunda voz feminina, suave, respondendo apenas com um breve certo. Não era possível confirmar se era realmente a voz de Ho-na, mas a similaridade deixou a internet em estado de euforia absoluta. Os comentários nos fóruns explodiram. Alguns acreditavam que se tratava de uma conversa real entre as agências, outros, que talvez fosse um trecho da leitura inicial do roteiro. E há até uma terceira teoria, ainda mais ousada, de que o vazamento provinha de um encontro secreto entre os dois atores, longe dos olhos da mídia, onde teriam discutido suas percepções sobre os personagens. Nada disso pôde ser verificado, mas a ideia em si alimentou ainda mais o fascínio do público. Com a crescente onda de teorias, os repórteres continuaram sua investigação. Uma fonte ligada ao departamento de produção revelou que as negociações entre Jeep e SM estavam próximas de uma resolução. Segundo ele, os executivos haviam passado 3 reuniões seguidas discutindo os termos de contrato,
incluindo percentual de participação internacional e agenda de filmagens. O detalhe mais curioso dessa informação é que ambas as agências teriam cancelado compromissos de seus artistas nas mesmas datas, um sinal claro de coordenação. Enquanto isso, as comunidades de fãs continuavam sua própria investigação paralela. No Instagram, fãs do Vietnã encontraram pistas em uma postagem antiga do diretor especulado para comandar S-27, uma foto aparentemente aleatória de uma praia ao entardecer, acompanhada da legenda às vezes: "Encontrar é o destino", falando mais uma vez. No Twitter, fãs tailandeses apontaram que Yoon havia curtido uma postagem relacionada a melodramas Mature Level dias antes do rumor vazar. E no TikTok, usuários criaram teorias completas baseadas em microexpressões dos artistas durante entrevistas recentes. Mas a pista mais surpreendente de todas veio de uma fonte próxima ao setor de casting. Segundo ela, a equipe responsável por selecionar os atores coadjuvantes já havia iniciado conversas com 3 atrizes e 2 atores conhecidos por participarem de produções de prestígio. Isso significava apenas uma coisa: o projeto estava mais avançado do que as agências deixavam transparecer. Se os coadjuvantes estavam sendo sondados, os protagonistas provavelmente já estavam definidos, ainda que não oficialmente anunciados. Em meio a tantas pistas, algo curioso chamou atenção. Os documentos internos obtidos por nossa equipe mencionavam uma cena-chave escrita especialmente para a protagonista feminina, um monólogo silencioso diante de uma vitrine de flores, no qual a personagem tenta encontrar coragem para revisitar um capítulo doloroso de seu passado. A descrição dessa cena, poética, íntima e profundamente emocional, parecia algo que Yoon faria com maestria. Da mesma forma, o protagonista masculino teria uma sequência igualmente marcante: uma caminhada solitária em uma rua estreita durante a chuva, carregando uma carta que nunca teve coragem de entregar. Esse tipo de simbolismo sempre esteve presente nos papéis mais significativos de Jun-ho, transformando sua intensidade natural em pura poesia visual. Com tantos elementos convergindo, apenas questão de tempo para que uma bomba jornalística estourasse. E ela veio na forma de um documento confidencial vazado poucas horas antes do fechamento dessa matéria. Nele, lia-se claramente que S-27 foi aprovado para pré-produção condicional, aguardando apenas o aval dos protagonistas. Não havia nomes, mas havia um espaço reservado para 2 assinaturas, uma com a inicial L e outra com a inicial I. O que esse documento sugere é simples e, ao mesmo tempo, eletrizante: o projeto S-27 não é mais um rumor. Ele já existe como entidade concreta dentro da estrutura da indústria, aguardando apenas o momento certo para ser revelado ao mundo. E se as iniciais realmente correspondem a Lee Jun-woo e Yoon, então estamos prestes a testemunhar o nascimento de algo extraordinário. No entanto, talvez a pista mais emocionante seja a mais simbólica. Durante nossas apurações finais, recebemos um arquivo de vídeo de 3 segundos, apenas o reflexo de 2 pessoas caminhando lado a lado em uma rua tranquila, filmadas de longe. Os rostos não aparecem, mas as silhuetas, passos e a harmonia do movimento são assustadoramente familiares. Muitos acreditam que sejam eles, outros afirmam que é apenas coincidência. Mas, independentemente da verdade, o vídeo se espalhou como fogo, reacendendo a esperança de milhões. E é aqui que encerramos a segunda parte desta investigação, com uma conclusão clara: se S-27 realmente se concretizar, ele não será apenas mais um drama, será um evento cultural, um reencontro de 2 energias que, juntas, transcendem a tela e tocam diretamente o público. Um fenômeno em formação, silencioso, elegante e inevitável, até o anúncio oficial chegar. Resta ao mundo esperar. Mas, pelo que vimos até agora, uma coisa é certa: estamos mais próximos da confirmação do que nunca. E se acontecer, será história.